Olá pessoal, tudo bem? Essa é a videoaula da matéria de Psicologia e nela a gente vai discutir um pouco o que a gente entende por psicologia, quais são os processos que estão relacionados a ela, como vocês já puderam perceber a partir da leitura do material que foi disponibilizado para vocês. Bom, para começar as nossas discussões, a gente tem que primeiro pensar um pouco sobre o significado da palavra de psicologia, qual que é a raiz etimológica dela, com o que ela está relacionada, porque isso já vai nos oferecer alguns elementos para poder pensar o que a gente entende por psicologia, né? Primeiramente, a palavra psicologia, ela tem origem no grego e ela é resultado da junção de duas outras palavras. Psique, que significa alma ou espírito em uma aproximação, e a outra, logos, que significa estudo. Então, em linhas gerais, a palavra psicologia ela vai designar um campo que vai se preocupar, que estuda, que procura compreender a alma, o espírito humano, né? No entanto, essa definição ela possui várias limitações. A gente está aqui discutindo a psicologia como campo do conhecimento científico, e aí a gente precisa de pensar nesse significado de forma mais profunda, inclusive indicando as limitações dele, que são, primeiro, esse significado ela vai possibilitar uma interpretação da psicologia como um campo de problemas místico, às vezes até próximo da religião. E isso, quando a gente vai entrar para o estudo científico da psicologia, a gente vai ver que não é verdade. Depois ela vai negligenciar diversos contextos em que a psicologia pode ser aplicada. E por fim, ela não representa a diversidade teórica que a gente vai encontrar dentro do campo de problemas da psicologia. Um fator que é importante considerar é que muitas vezes quando a gente vai falar de psicologia ou quando nós encontramos um psicólogo nas nossas relações cotidianas, no dia a dia, e a gente não tem uma aproximação com esse campo de problemas, a gente tece inúmeras questões, pergunta sobre inúmeros fatores, inúmeros processos psíquicos e espera dele uma resposta, como se o psicólogo tivesse a capacidade de, primeiro, oferecer uma resposta pronta a respeito de alguma questão, e segundo, como se ele tivesse a possibilidade de adivinhar elementos, de falar sobre coisas que ainda não aconteceram, de prever comportamentos, né? Quando a gente aproxima o nosso olhar da psicologia como um campo científico, a gente começa a ver que isso, na realidade, isso não se demonstra de forma muito clara, né? A psicologia ela é um campo de problemas que vai falar sobre relações humanas, que vai falar sobre processos psíquicos, mas ela não possui uma resposta para tudo aquilo que a gente encontra na realidade. Para isso, ela dialoga com várias outras áreas do conhecimento, né? Assim, a psicologia, ela obviamente vai dialogar com a filosofia, né? Assim, acho que toda ciência, todo campo científico, necessariamente existe por trás uma fundamentação filosófica, e no que se refere à psicologia, a gente pode pensar, né, aquelas questões relacionadas à formação do indivíduo, né, as questões do que eu sou, o que eu faço no mundo, qual que é o sentido da minha existência, que são questões próprias da filosofia, são questões que também foram apropriadas pela psicologia e que a psicologia tenta responder. Além da filosofia, a gente tem um diálogo muito próximo com a sociologia, que é uma outra ciência social parcelar, né? Quando a psicologia, por exemplo, ela tenta explicar movimentações de massa, questões relacionadas à política, por exemplo, que a gente vai encontrar dentro da psicologia social, ela está em diálogo muito próximo com a sociologia. Além dela, a gente também pode citar a antropologia, né? Assim, a psicologia, quando ela fala sobre processos culturais e processos de formação do indivíduo, relacionando, né, essa questão cultural com a formação do indivíduo, ela necessariamente está em diálogo com a antropologia. Então, nesse campo de problemas, quando a gente vai falar de relações humanas, quando a gente vai falar sobre sujeitos, sobre indivíduos, a gente não consegue oferecer uma palavra, uma resposta pronta para todas as questões que nos são colocadas, né? É preciso antes uma análise da situação, é preciso pensar sobre essa situação sob um ponto de vista mais amplo, né? E com um olhar que vai estar dentro do campo de problemas da psicologia, considerando a psicologia como uma ciência e não como um saber proveniente do senso comum.
Um outro fator que acho que é importante a gente já começar a falar desde já, e eu vou falar disso de forma mais específica ao longo dessa videoaula, é o fato de que a psicologia ou o psicólogo ele não está restrito a um contexto clínico tradicional, que é uma outra percepção muito comum nas nossas relações cotidianas. Quando a gente fala de psicólogo, a gente imagina um contexto clínico específico, a relação, né, do psicoterapeuta ou do psicólogo com o cliente, com o paciente, mas a atuação profissional do psicólogo ela ultrapassa em grande medida desse contexto. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente também. Bom, para poder pensar sobre o que é a psicologia, como que esse campo de problemas se constituiu, a gente precisa necessariamente fazer utilizar, né, a história como um recurso de compreensão. Né? Todo campo de problemas, quando a gente vai falar dele, independente se a gente estiver falando especificamente da psicologia ou da sociologia, de qualquer campo do conhecimento científico, de qualquer objeto, a gente necessariamente tem que olhar para a história e ver como que esse objeto ou como esse campo de problemas foi sendo construído gradativamente ao longo do tempo. Né? Com a psicologia, obviamente, não é diferente. Bom, a psicologia, um elemento que vários pesquisadores vão indicar, é de que ela é um campo de conhecimento, um dos mais antigos, né? Talvez tão antigo quanto a filosofia, mas também é um campo de problemas, como disciplina independente, dos mais recentes. E eu vou falar um pouco nessa aula sobre esse processo da passagem, né, da psicologia como um campo de problemas que dialoga com a filosofia, e a partir do Renascimento, a partir da instituição ali da ciência moderna, se constitui como uma disciplina independente. Né? No campo de problemas da psicologia, qual que é o grande marco que a gente vai encontrar ao começar a pesquisar sobre as primeiras questões relacionadas à formação do indivíduo? Como vocês já devem ter o conhecimento, a filosofia foi um dos primeiros campos de problemas que tentou falar a respeito da condição humana, da natureza humana, né, assim, das questões que a filosofia nos colocou, né, e que ela se coloca, e se coloca até hoje. Uma delas foi proposta, né, foi colocada por Sócrates, quando ele tentava responder, quando ele tentava falar sobre o que vai diferenciar os seres humanos dos demais seres vivos, né, ou dos demais animais, vamos dizer assim. Para o Sócrates, dentre os fatores que vão diferenciar a nossa experiência no mundo, né, que vai diferenciar a experiência dos seres humanos no mundo, é o elemento da razão. Para ele, na formulação do Sócrates, o ser humano é um ser racional. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano ele é um ser que pensa sobre as suas relações, que pensa sobre a sua condição de existência, que pensa sobre o seu lugar no mundo e tenta atribuir sentido a partir disso. E isso vai diferenciar a nossa experiência no mundo. Ao indicar a razão como uma especificidade humana, o Sócrates vai inaugurar um campo de problemas da psicologia e lança as bases para um profundo debate entre outras figuras importantes da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles. Qual foi a grande contribuição do Platão nesse debate? Né? Se o Sócrates dizia que a razão é o elemento que vai nos diferenciar né, dos outros animais, o Platão vai aprofundar um pouco mais essa pergunta, vai trabalhar em cima dessa pergunta para tentar responder o que é a razão, né? o que são os nossos processos de pensamento, qual que é a relação desse processo de pensamento, por exemplo, com a linguagem, ou como que isso está relacionado com as nossas formas de representação do mundo. Essa foi uma das vertentes aí da filosofia do Platão. Bom, para o Platão, a origem do intelecto, a origem da nossa possibilidade de reflexão, de pensamento, é a alma. É assim, que para ele é uma substância simples e indivisível. E aí ele vai falar sobre essas relações, ele vai tentar formular isso a partir da sua filosofia. Tendo discutido algumas contribuições, né, de forma bem breve, da filosofia para o campo da psicologia, existe uma outra questão que a gente tem que se colocar, que é um objetivo também dessa disciplina, que é o que é a psicologia hoje. Se na filosofia a gente estava pensando que
a razão, as possibilidades de pensamento e de reflexão vão ser os elementos que vão nos diferenciar dos demais seres vivos, como que esse problema ele é trabalhado dentro da psicologia contemporânea? Bom, a gente vai ver que a psicologia ela é um campo de problemas que vai tentar falar sobre vários aspectos do comportamento do indivíduo, seus processos de formação, seus processos psíquicos, e que, em linhas gerais, ela vai ter pelo menos duas dimensões, né? A gente pode interpretar dessa forma. A primeira delas vai indicar as condições objetivas da nossa existência. Então, tudo aquilo que se refere à minha forma de vida, à nossa forma de vida, a classe social, os grupos que a gente pertence, né, as instituições que nós estamos vinculados, tudo isso vai ser extremamente importante para a gente poder pensar um processo de formação do indivíduo. Só que se a gente pensar só pelo lado objetivo, só pelas condições de existência do sujeito, a gente vai ter uma explicação que é parcelar, né, uma explicação que é incompleta. A psicologia, então, ela vai assumir uma outra perspectiva dentro do seu campo de problemas, que é a dimensão subjetiva. O que isso quer dizer? Isso indica para nós que nós estamos num meio social, numa classe social, com fatores relacionados a gênero, a etnia, a religião, a questões econômicas e culturais em geral, mas cada um de nós, cada indivíduo, vai reagir diante dessas condições de uma forma muito específica, né? A partir do momento que o indivíduo se posiciona diante das coordenadas que são responsáveis pela sua formação, você tem aí aberta a possibilidade para um processo de diferenciação, né? Um processo de singularidade. No que se refere aos aspectos subjetivos que a psicologia vai estudar, é importante considerar também as nossas funções psíquicas como objeto dessa disciplina, né? O que são essas funções psíquicas? O que a gente entende por funções psíquicas? A psicologia vai nos indicar que a nossa consciência ela vai promover, né, um processo que vai colocar em relação diferentes possibilidades de conhecimento sobre a realidade, né? Como que a gente conhece o mundo que a gente está inserido? Então, por meio da linguagem, por meio do pensamento, da atenção, da percepção, da memória, né? São essas funções psíquicas, eu não citei todas elas, mas essas funções psíquicas elas vão ser responsáveis pela nossa capacidade de relacionar com a realidade, né? Elas fazem parte do nosso processo de formação e são elementos fundamentais que vão ser estudados ali pela psicologia geral, pela psicologia do desenvolvimento, também pela psicologia social, e que vão ter consequências em vários campos dentro da psicologia e até em campos que estão para além da própria psicologia, como, por exemplo, a educação. Quando a gente fala de funções psicológicas, de pensamento, de linguagem, memória, atenção, a gente está levantando uma questão, ou abrindo a possibilidade, né, para uma questão ser colocada no campo da educação, que se refere aos processos de aprendizagem. Então, a psicologia, quando ela tenta explicar ou falar sobre os processos de formação do indivíduo e os processos de desenvolvimento das funções psicológicas, ela dialoga também com a educação e com vários outros campos do conhecimento. Tendo indicado esses dois aspectos que fazem parte aí do campo de problemas da psicologia, um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo, é importante considerar também que a psicologia como ciência ela não vai ser a única disciplina que fala sobre o ser humano, né? Dos autores que vão falar sobre conhecimento científico, sobre as possibilidades de conhecimento sobre as nossas relações e sobre os seres humanos, é possível citar outras fontes de conhecimento sobre os indivíduos, que são o senso comum, a religião, a arte, a filosofia e a ciência. Cada uma dessas possibilidades de conhecimento vão guardar em si especificidades, né? Eles vão ter uma forma de construir esse conhecimento e a gente vai ver a entrada desse conhecimento em diferentes instituições que vão necessariamente também participar do processo de formação do sujeito e a gente acaba lendo a realidade a partir de múltiplas referências. Vamos falar um pouco sobre o senso comum? O que é o senso comum? O senso comum ele pode ser compreendido
como um conhecimento que é produzido nas nossas relações cotidianas, né? Ele parte da tradição, do hábito, e ele é passado de geração em geração. Por exemplo, quando a gente vai pensar as relações ou as formas de produção dos medicamentos ou o saber popular, quando, por exemplo, você vai tomar algum chá, usar alguma erva que produz algum efeito no nosso corpo com o objetivo de superar um adoecimento ou uma patologia, né? Nem sempre quando a gente faz isso, esse conhecimento ele é um conhecimento científico. Na verdade, na grande maioria das vezes, o saber popular, o saber do senso comum, ele vai trabalhar a partir dos resultados que já foram obtidos a partir daquela prática. Alguns deles a gente vai posteriormente verificar um critério de verdade a partir de uma análise científica, mas boa parte desse saber ele cai por terra quando ele vai ser testado empiricamente, quando ele vai ser testado, quando ele vai passar por um processo de análise dentro do conhecimento científico, né? O conhecimento científico, então, vai se caracterizar como um campo de problemas, né? Assim, como uma forma de produzir conhecimento que vai se pautar em métodos específicos com uma tentativa de controlar as variáveis que podem influenciar nessa produção e estabelecer aí um conhecimento com um critério de validade e de verdade. Quais são os objetivos do conhecimento científico? Quando a gente vai olhar o conceito tradicional de ciência, a gente observa que você tem 3 grandes objetivos aí do conhecimento científico, né? Que são explicar, prever e controlar. Explicar, dentro da epistemologia, né, dentro da história da ciência, ele vem sendo compreendido como um conceito que vai falar sobre o estabelecimento de relações entre causa, né, as relações de causa e efeito. A previsão é a possibilidade que esse conhecimento vai nos oferecer de prever a repetição de acontecimentos do passado, né? E, por fim, a possibilidade de controlar, ela aparece quando você explica as relações de causa e efeito, né, entre 2 fenômenos. Quando você estabelece a possibilidade de prever o acontecimento dele, você tem também a possibilidade de controlar as condições nas quais esse fenômeno vai aparecer. Esse conceito de ciência, que vai lá colocar essas 3 diretrizes, né, como objetivo, considerando que o objetivo do conhecimento científico é explicar, prever e controlar, ele tem uma fundamentação epistemológica dentro de um paradigma que a gente chama de empirismo lógico ou do positivismo. Para o empirismo lógico, os enunciados e conceitos referentes a um fenômeno devem ser traduzidos em termos observáveis e testados empiricamente. É o terreno da experiência, dos testes, do isolamento de variáveis consideradas espúrias ou externas ao fenômeno em questão. Bom, uma vez que a gente fez essa diferenciação do senso comum para o conhecimento científico, a gente precisa discutir um pouco também de como a psicologia se localiza nessas formas de produzir conhecimento que foram citadas, né? O que é a psicologia hoje, como que ela está organizada? A psicologia moderna, ela nasce com o advento da ciência moderna, né? Assim, a psicologia ela se desloca um pouco da filosofia quando você tem um conjunto de filósofos que vão discutir as formas de produzir conhecimento, indicando, né, que a necessidade de produzir um conhecimento que seja válido e que seja verdadeiro. Quando eu falei no início dessa aula que o campo de problemas da psicologia ele pode ser considerado um dos mais antigos, por considerarmos a vinculação desse conhecimento com a filosofia, e também um dos mais novos, quando a gente considera a vinculação desse conhecimento com o conhecimento científico, eu estava justamente falando dessa questão, né? A psicologia ela veio se consolidar como uma disciplina independente a partir das proposições de um teórico chamado Wundt, que teve aí sua produção escrita na passagem do século XIX para o século XX. Quem foi esse teórico? Quem foi o Wundt? O Wundt ele é considerado o pai da psicologia moderna. Assim, ele foi
um dos primeiros pesquisadores que teve a possibilidade de fundar um laboratório e de pensar um sistema teórico para a psicologia. O que eu estou chamando de sistema teórico aqui? Eu estou falando de uma tentativa ou de uma construção de um sistema de produção do conhecimento que vai pensar quais são os objetos da psicologia, com o que a psicologia deve se preocupar. E mais do que isso, como nós devemos pensar a psicologia ou como que esse pensamento deve ser produzido. Para o Wundt, a psicologia ela deveria se dividir em pelo menos duas vertentes. A primeira delas, a psicologia individual ou psicologia experimental, que tem como objeto as funções psicológicas, que vai pensar ali principalmente os processos de percepção, né, vai tentar compreender, que vai tentar falar sobre esses processos, essas funções psíquicas, do ponto de vista do indivíduo, né, de como que isso se desenvolve no indivíduo, como que ele se relaciona com isso, como que esses processos estão articulados na consciência. E, por outro lado, ele vai também falar sobre uma psicologia cultural. E o que vem a ser essa psicologia cultural? Bom, na perspectiva do Wundt, a psicologia ela também deveria estudar os fenômenos que são produções da cultura, né, produções dos seres humanos. Então, elementos como a arte, a religião, os mitos, o folclore, a própria linguagem, como são fenômenos coletivos e produzidos culturalmente, elas devem ser objetos da psicologia cultural ou da psicologia dos povos, como ele também dizia, né? E aí a gente vê a psicologia diante de uma questão muito complicada de se resolver se a gente interpretar essa disciplina como um conhecimento científico vinculado exclusivamente ao empirismo lógico ou ao positivismo. Por quê? Bom, se a perspectiva científica, se o conceito de ciência ele vai indicar a necessidade de reproduzir situações em um contexto experimental, reproduzir eventos e fatos em um contexto laboratorial, essas produções, que são produções coletivas e, portanto, culturais, elas não podem ser reproduzidas nesse ambiente. Se nós reproduzíssemos esses processos sociais, esses processos culturais em um contexto laboratorial, vários fatores que são fundamentais para a constituição desses processos, eles deveriam ficar de fora, porque a gente não ia conseguir controlar todos eles para poder explicá-los, para poder prever a sua manifestação e controlar. Na verdade, quando a gente fala de relações humanas, quando a gente vai discutir a psicologia, a gente começa a nos deparar com um fenômeno que não é tão passível de controle assim. Como que a gente vai controlar relações humanas? Como que a gente vai controlar processos de subjetivação, processos de formação do sujeito e de produção da cultura, né? Nesse sentido, o Wundt vai indicar que essa parte da psicologia, que vai tratar dos fenômenos culturais, ela deve se amparar na observação e ela tem como objetivo compreender esses fenômenos, né? Já que explicar, prever e controlar é uma alternativa um pouco complicada de a gente pensar para esses fenômenos, a proposta da psicologia, então, é a proposta da compreensão, né? do entendimento a respeito de como esses processos vão se constituir, como que esses processos são importantes para a formação do sujeito, sem a necessidade de estabelecer relações de causa e efeito, sem aquela perspectiva de que tenta controlar e prever. Muito embora a gente consiga, até certo ponto, prever algumas atitudes, prever alguns comportamentos, mas isso são perspectivas teóricas dentro da psicologia que a gente não vai trabalhar tão de forma específica aqui nessa unidade, nessa disciplina. Você já se perguntou, então, quais são as contribuições da psicologia e dos psicólogos nos diversos contextos que esse profissional atua? Se eu estou falando o tempo todo para vocês que a gente não pode interpretar a psicologia como uma profissão e uma ciência que está exclusivamente preocupada com questões relacionadas à clínica psicológica, eu estou indicando que esse profissional ele participa de várias instituições e ele está presente em vários contextos de trabalho. Quais são as contribuições e quais são esses contextos de trabalho, né? Hoje a gente encontra o psicólogo dentro de escolas, né, assim, pensando questões sobre a relação de ensino e aprendizagem. É possível encontrar psicólogos em organizações, né, enfim, tem uma série de
instituições, de organizações que vão contar com o trabalho do psicólogo, que a gente vai ver também ao longo dessa disciplina. Na saúde, por exemplo, nós encontramos os psicólogos trabalhando nas políticas públicas que estão instituídas no nosso serviço de saúde. A estratégia de saúde da família, o Centro de Atenção Psicossocial, o Centro de Referência em Assistência Social, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, entre outras, também são políticas públicas que vão privilegiar esse trabalho do psicólogo que está para além da clínica, né? Nessa área, a atuação do psicólogo está voltada para o estabelecimento de vínculos entre os sujeitos, os indivíduos e as comunidades da qual eles fazem parte. Então, o psicólogo vai atuar pensando o indivíduo no contexto em que ele está inserido, nas relações que ele estabelece, os problemas que ele enfrenta, sempre relacionando essas questões à região, ao contexto, à comunidade que o indivíduo está inserido, né? Além disso, é importante ressaltar que o psicólogo, nesses contextos, ele não realiza um trabalho sozinho, né? Assim, o psicólogo, no contexto das políticas públicas, ele trabalha em conjunto com médicos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, com vários profissionais que também vão lançar um olhar para esse indivíduo e para a saúde do indivíduo, também relacionando esse indivíduo ao contexto em que ele vive. Um outro contexto que é bastante comum a gente encontrar o psicólogo trabalhando são nas organizações empresariais, né? O que o psicólogo faz nesses espaços? Assim, esse é um outro espaço em que a atuação dele não está voltada para a questão clínica, né? Um psicólogo em uma organização, ele vai trabalhar o treinamento, o desenvolvimento das pessoas que trabalham naquela organização, né? Nesse sentido, ele vai fazer uma análise do clima organizacional, ele vai fazer uma análise das condições de trabalho, ele vai atuar junto dos gestores dessa organização, dos gestores dessa empresa, para poder pensar melhores condições de trabalho para os indivíduos que estão ali dentro, para oferecer benefícios tanto para esse trabalhador quanto para a empresa que o emprega, né? Nesse sentido, o psicólogo está ali responsável por fazer, por exemplo, um processo de recrutamento, de seleção, um processo de treinamento. Ele vai tentar compreender, por exemplo, quando você tem numa organização um índice de falta dos trabalhadores muito grande, ele vai tentar compreender quais são as razões dessas faltas, né? Muitas vezes a gente vai perceber dentro da psicologia que o trabalhador ele começa a faltar no trabalho dele, às vezes por questões que estão para além daquela organização, né? Por situações familiares, por problemas familiares que ele vem enfrentando. Em outros momentos, ele pode também apresentar um maior número de faltas aí por descontentamento em relação à própria empresa, por descontentamento em relação às suas condições de trabalho, né? Então, é função do psicólogo nesse contexto compreender esse fenômeno considerando a complexidade dele, considerando todos os aspectos que estão envolvidos na sua formação, na sua origem. O psicólogo da organização, então, ele vai realizar em equipe multiprofissional estudos e pesquisas com vistas à produção do conhecimento relativas à organização, seu planejamento e elaboração de políticas de RH. E vai desenvolver ações de avaliação, aperfeiçoamento e formação de profissionais. Além de desenvolver ações que vão permitir a adequação das locações de trabalho às necessidades do trabalhador, favorecendo seu conforto e bem-estar na organização. E implementar programas que visam saúde do trabalhador, sua proteção, satisfação e acesso a bens e serviços básicos. Por fim, uma área que é extremamente importante a gente considerar também são as contribuições da psicologia para os profissionais da educação física, né? A gente tem um campo dentro da psicologia, chamado de psicologia do esporte, que vai pensar justamente as relações, né, que são estabelecidas entre o sujeito e a prática esportiva. Tanto no que se refere àquela prática esportiva cotidiana que indivíduos realizam, né, no seu dia a dia, quanto no esporte de alto rendimento, né? Além disso, a gente pode pensar também as contribuições da psicologia para a prática de esportes individuais e a psicologia do esporte que está mais voltada para a prática de esportes que são coletivos. Então, fatores como as relações entre os indivíduos que fazem parte
de uma equipe esportiva, por exemplo, né? A dinâmica grupal desses indivíduos, a questão da motivação, os elementos relacionados, né, assim, a perdas e ganhos são extremamente importantes para o psicólogo do esporte pensar, né? Assim, como que o indivíduo reage diante de uma derrota, diante de uma perda. Como que ele reage em uma fase que ele está apresentando, por outro lado, resultados extremamente positivos, quando ele vem ganhando campeonatos, competições, né? Isso também é bastante importante para a psicologia do esporte, né? O indivíduo, a gente tem que pensar esse indivíduo em situações adversas, em situações que o tempo inteiro ele perde uma competição, ele não consegue realizar determinada tarefa, e a gente tem que pensar também os elementos de motivação que estão relacionados àquela equipe esportiva ou àquele indivíduo que vem ganhando partidas, que vai ganhando campeonatos sucessivamente, né? Os elementos de pressão, de ansiedade que estão envolvidos nisso, é fundamental um psicólogo parar um pouco e pensar sobre isso, obviamente de forma articulada com o profissional da educação física, né, que são os profissionais mais adequados para poder pensar a prática esportiva, tanto a prática esportiva da nossa vida cotidiana, quanto um esporte de alto rendimento, ou o esporte inserido, por exemplo, em relações educativas, em relações de aprendizagem, etc. Como podemos perceber, a psicologia se apresenta na contemporaneidade como um campo de problemas extremamente vasto e complexo, oferecendo ferramentas diversas para seus profissionais intervirem na realidade a partir de múltiplos referenciais que ultrapassam o contexto clínico e seguem em direção a um olhar para o ser humano que atua em diferentes contextos históricos e sociais, considerando diferentes perspectivas de análise e campos de atuação. Bom, pessoal, essa é a síntese do conteúdo que vocês têm aí em mãos para poder fazer a leitura. Eu espero que isso ajude a compreensão do texto. Obviamente, eu não passei aqui por todos os aspectos que foram trabalhados, que são trabalhados no texto escrito. Eu acho que é importante vocês entrarem em contato com esse material, entrarem em contato com o texto escrito, porque lá vocês vão ter indicações, né, de livros, indicações de vídeos. Eu separei também alguns filmes que vão falar sobre a psicologia, que não necessariamente falam especificamente da psicologia como um campo de problemas, né, do conhecimento científico, mas vão trazer a psicologia para dentro de um enredo que a gente vai poder perceber as suas implicações e as suas contribuições para diferentes campos de problemas e diferentes campos do conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.